Meus irmãos, eu quero convidar você, pode ficar como está mesmo, abrir a sua Bíblia, 1 Pedro 5. Hoje nós vamos falar de um assunto aqui que Deus colocou no meu coração essa palavra, e eu creio que é do céu essa palavra para mim e para você. Eu sempre falo aqui, quando eu dou uma palavra, e minha palavra sempre, os irmãos já viram aí, que é uma palavra mais de exortação. E essa palavra sempre, ela bate doído em mim mesmo. Eu sempre, quando vou falar, essa palavra, como ela dói em mim, porque eu pego essa palavra para mim. E eu acho que todos os pastores que estão aqui precisam, quando for ministrar a palavra, que essa palavra possa servir para você também, que ela não sirva só para os irmãos que estão assentados aí, não, ela precisa servir para nós também, porque nós somos falhos e nós precisamos a cada dia nos corrigir, nós precisamos a cada dia melhorar mais ainda, porque a perfeição só lá no céu, é só no céu que nós vamos chegar à perfeição. E aqui, quando estiver aqui, a cada dia nós precisamos melhorar, precisamos estar aí atentos à palavra do Senhor. É uma palavra simples, porque a palavra do Senhor é simples, ela não é complicada. A Bíblia Sagrada, ela não é complicada, toda ela é simples. E hoje nós vamos falar uma palavra simples. Eu tenho certeza que você já ouviu essa palavra, mas essa palavra eu creio que vai falar o seu coração, e você vai sair hoje aqui pedindo ao Senhor: Senhor, me ajuda, porque nós precisamos, meus irmãos. Eu já fiz essa oração hoje: Senhor, eu preciso de Ti, me ajuda, tem misericórdia de mim, eu preciso ser mais vigilante. A Bíblia diz aqui em 1 Pedro 5, eu vou ler alguns versículos aqui, a partir do versículo 5, Pedro escrevendo aqui, ele dando alguns conselhos, momento difícil, momento de perseguição que aquele povo enfrentava, e Pedro escreve e diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outrossim, no trato uns com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhes firme na fé, certo que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, nós encontramos aqui nesse texto uma advertência de Pedro, aquele povo daquela época. E eu creio que essa palavra, meus irmãos, ela é bem atual. Ela não foi só para aquele povo, para os presbíteros, aqueles irmãos, aqueles líderes daquela igreja, mas para todo aquele povo que estava ali. Essa palavra aqui também ela serve para nós hoje. Ela não serve aqui só para a juventude, só para os adolescentes. Ela não serve só para os jovens casados, ela não serve só para aqueles irmãos maduros, ela serve para todos nós. Essa palavra aqui,
ela é atualíssima mesmo. E ela vem nos advertir, a cada um de nós, a nós homens, as mulheres que estão aqui nesta noite, que você possa ficar atento a essa palavra. E eu quero me ater aqui neste versículo 8, no versículo 8, apóstolo Pedro aqui dando várias recomendações, advertindo, dando vários conselhos, mas um dos conselhos que ele deu, e eu creio que ele pensava em mim, pensava em você, pensava no futuro, essa palavra que foi escrita, porque é a palavra de Deus, diz assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Meus irmãos, nós vivemos dias difíceis, dias que o inimigo de nossas almas tem tentado de todas as formas nos derrotar. E nós temos visto quantas e quantas famílias têm sido derrotadas pelo inimigo, por falta de vigilância, por falta da pessoa estar atento à palavra de Deus. E nós sabemos, meus irmãos, que o apóstolo Pedro escreveu essa palavra: sede sóbrios e vigilantes, tenha atenção, tenha discernimento, seja discreto, seja atento, cuidadoso, zeloso, diligente. Meus irmãos, às vezes muitas pessoas pintam o diabo aí de uma forma, ele de chifre, aquela coisa mais horrorosa do mundo. Ele na verdade é horroroso, nós nunca vimos, mas ele é horroroso, porque ele é mau, ele não tem piedade, ele é sagaz, ele não tem piedade, meus irmãos, ele não tem piedade de ninguém, e ele quer destruir a minha vida, destruir a sua vida. E nós sabemos que o diabo, ele está rondando, procurando uma brecha para destruir a nossa família, destruir nós, e nós precisamos ser vigilantes. A palavra do Senhor disse: seja vigilante. Meu irmão, seja vigilante, tome cuidado com aquilo que você faz, com aquilo que você pensa. Você precisa pensar muito antes de fazer qualquer coisa, antes de falar. Nós precisamos estar vigilantes, meus irmãos, porque o diabo, ele não dorme hora nenhuma, ele está procurando a qualquer momento uma brecha, uma fraqueza nossa. Nós sabemos que o diabo, ele não sabe aquilo que pensamos, aquilo que está no nosso coração, porque ele não é onisciente. Só o nosso Deus que sabe aquilo que nós pensamos, aquilo que nós vamos falar, aquilo que nós desejamos. O Senhor Jesus, o nosso Deus, sabe, mas o diabo, ele não sabe, ele não entra no nosso intelecto, ele não sabe de nada, mas ele procura, ele é inteligente. Eu não estou falando aqui das características do diabo, não quero que falar hoje do diabo, mas eu quero advertir aos irmãos que o diabo, ele não é bobo, ele é inteligente. Nós precisamos ter cuidado, meus irmãos, nós precisamos estar vigilantes, porque ele está ao nosso derredor, ele está do nosso, sempre procurando algo para nos destruir. Meus irmãos, eu tenho certeza que quando você vai dormir, você procura lá ver se está trancadinho o portão, ver se está trancada a porta, porque nós vivemos dias difíceis, dias que os homens maus estão aí, e nós sempre procuramos nos guardar, estar bem seguro. E o diabo, ele procura uma brecha, o ladrão das nossas vidas, o ladrão que está rondando a nossa casa, ele procura um portão aberto para entrar e roubar, ele procura a porta da sua casa aberta para entrar e destruir. E nós sabemos, meus irmãos, que nós precisamos estar atentos a tudo isso, precisamos estar seguros, vendo se há alguma brecha, se há alguma tranca destrancada, se há alguma fechadura destrancada,
para nós fecharmos, meus irmãos. Nós não podemos dar lugar ao diabo, brecha nenhuma, para ninguém. Aos casados que aqui estão, aos jovens que aqui estão, os casados, aqueles que têm mais de 30 anos, de 40 anos, cuidado, meu irmão, seja vigilante. Nós precisamos estar vigilantes, porque o inimigo, ele é sagaz, ele desde o início da humanidade, ele tem tentado e tem enganado, como ele enganou Eva ali no jardim do Éden. O diabo tem tentado enganar, se fazendo aquela mulher Dalila ali, enganou Sansão. Sansão deu brecha para aquela mulher e ele foi enganado. E nós encontramos hoje quantas e quantas pessoas estão sendo enganadas pelo inimigo de nossas almas. Às vezes sem perceber, nós somos enganados. E nós sabemos, meus irmãos, que a Bíblia, ela nos dá várias orientações. Provérbios 22:3 diz assim: o prudente vê o perigo e esconde-se. Olha aqui, o prudente vê o perigo e esconde, mas os simples passam diante e sofrem a pena. Olha que Provérbios diz aqui, meus irmãos: o prudente vê o perigo e esconde. Nós precisamos ser vigilantes, estar atentos e escondermos debaixo da proteção do Senhor. Nós não podemos ser como os ímpios são. Nós precisamos estar vigilantes. Nós precisamos, meus irmãos, ser como Pedro disse aqui: sede sóbrios e vigilantes. Nós encontramos em 2 Coríntios 11:14, que diz assim: e não é de admirar, portanto, o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Muitas coisas, meus queridos, que às vezes nós pensamos que é bênção para nós, algum conselho, alguma coisa que nós estamos achando que é bênção. E nós temos visto quantas pessoas têm sido destruídas por alguns conselhos. Lugares onde você vai buscar conselhos com pessoas que não servem ao Senhor. E essas pessoas têm destruído vidas. E o diabo, ele tem se disfarçado. O diabo não vai chegar na sua frente com aquele chifre. Ele não vai chegar dessa forma, porque se ele chegar, você vai correr. Ele sempre está chegando com aquela vozinha mansa, com aquela vozinha que sabe enganar. E nós temos visto quantos e quantas famílias sendo destruídas, meus irmãos. Mais à frente nós vamos falar mais um pouco sobre isso. Nós encontramos aqui também, meus irmãos, Tiago 4:7, ele dando uma orientação também, dizendo aqui: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós precisamos resistir ao diabo. Nós não podemos ceder, meus queridos, nós não podemos ceder às tentações. As tentações são muitas. Não venha me falar que você não sofre tentações. Todos nós sofremos. As mulheres mais idosas, os homens mais idosos aqui, os jovens, adolescentes. Eu não falo só tentação pela prostituição, sedução, mas são muitos pecados que às vezes nós cometemos porque nós não vigiamos, porque o diabo, ele tem tentado destruir as nossas vidas. Não é só na área sexual não, meus queridos, não é só na área sexual não, tem muitas outras coisas, porque quando nós estamos aqui, muitos pregadores, muitos pastores, quando falamos de pecado, todos os irmãos pensam: pecou, adulterou, o irmão pecou, adulterou, o irmão cometeu adultério. E na verdade o pecado não é só esse, meus irmãos, tem muitos outros pecados que às vezes nós cometemos sem perceber, e nós precisamos estar vigilantes, meus queridos. Nós encontramos na Bíblia, meus irmãos, algumas histórias
do inimigo tentando ludibriar, tentando enganar, tentando mostrar alguma coisa para o povo de Deus, tentando enganar o povo de Deus. E nós encontramos uma história na Bíblia, quando Deus manda Moisés ir até o Egito, falar com o rei, com o faraó, pedindo para que o seu povo saísse daquela terra, porque Deus tinha ouvido a voz daquele povo, tinha ouvido o clamor daquele povo. Por isso, meus irmãos, que nós precisamos orar. Nós sempre estamos falando aqui que nós necessitamos orar, nós precisamos orar dia e noite, porque é só com oração que o Senhor vai ouvir o nosso clamor. Não vá pensar que você só vinha aqui na igreja, estar participando dos cultos, da escola bíblica dominical, lendo a Bíblia, que o Senhor vai te ouvir. Você precisa buscar ao Senhor, você precisa clamar a Ele, falar com Ele. Orar está ali, é falar com Deus, é você, Deus é o seu Pai. Você tem que conversar com Deus como você, quando vai lá pedir algo para o seu pai, quando você vai pedir uma mesada para o seu pai, quando você vai pedir alguma coisa, quando você vai pedir para o seu pai: pai, eu preciso ir para a faculdade, o senhor precisa me ajudar. E é assim que você precisa fazer com Deus, clamar ao Senhor, buscar ao Senhor. E aquele povo clamou ao Senhor, e nós encontramos, meus irmãos, na Bíblia, que aquele povo clamou ao Senhor e o Senhor escutou a sua oração. E nós encontramos aqui em Êxodo, são vários capítulos, mas eu quero me ater aqui a partir do capítulo 8. Nós encontramos a história daquele povo, aquele povo que sofria ali no Egito. Mas Moisés foi até aquele rei pedindo que aquele povo saísse, mas aquele homem estava com o seu coração endurecido, porque Deus endureceu. Deus queria mostrar a sua glória para o seu povo, para aquele povo. E nós encontramos, meus irmãos, que aquele homem endureceu o seu coração, e Moisés esteve várias vezes com ele, pedindo a libertação daquele povo. E nós encontramos, meus irmãos, Faraó, o seu coração endurecido, não queria libertar aquele povo, porque ele pensava: como eu vou libertar este povo, se é eles que trabalham para nós? Se eles saírem daqui, como vamos fazer? Nós não podemos libertar. Mas Deus tinha um projeto na vida daquele povo, como Deus tem um projeto na minha vida, na sua vida, na vida de cada um que aqui está, na vida de cada criança, de cada adolescente, de cada jovem, de cada homem casado aqui que está aqui hoje, de cada mulher, de cada obreiro. Deus tem um projeto nas nossas vidas, meus irmãos. Nós precisamos estar atento à sua voz, nós precisamos estar atento à sua palavra. E nós encontramos aqui Moisés falando com aquele homem, mas Moisés, num momento, ele disse, sendo usado pelo inimigo, e aqui aquele rei Faraó representa o diabo, representa o inimigo de nossas almas. O Egito representa o mundo que nós vivemos. E nós encontramos aqui, meus irmãos, que Moisés procura aquele homem, Faraó. Mas olha aqui o que Faraó diz no capítulo 8, do versículo 25. E eu quero que você abra a sua Bíblia aí, para você acompanhar comigo esse texto, para os irmãos verem como o inimigo é sagaz, como o inimigo é astuto. E nós precisamos estar atentos, vigilantes. Não é tudo que se falam para nós que parece ser bonito, que parece ser maravilhoso. E Faraó oferece para aquele povo. Olha aqui o que ele diz: ide, ofereceis sacrifício ao vosso Deus nesta terra. Ele liberou. Vocês podem adorar agora, eu vou liberar, vocês estão à vontade. Pode liberar, não precisa preocupar não. Agora vocês façam o que vocês quiserem, adore ao Senhor, dê a Ele sacrifício, holocausto,
vocês façam o que quiser, mas só que vocês vão fazer aqui nesta terra, meus irmãos. Mas Moisés não queria isso. Moisés sabia que aquele povo precisava sair do Egito, precisava sair do mundo. E eu creio, meus irmãos, creio que vocês já ouviram essa palavra, porque o inimigo de nossas almas, ele tem tentado nos ludibriar. E o inimigo aqui, ele quer isso trazendo para as nossas vidas. Ele quer que nós estejamos dentro da igreja e no mundo também. E a palavra do Senhor nos diz que nós não podemos servir a dois senhores. Nós servimos só ao Deus vivo, o Deus que nos criou, o Deus que nos deu a salvação e que um dia vai nos levar para o céu. E nós temos essa convicção, meus irmãos, se nós permanecermos firmes, vigilantes, vigilantes, meus irmãos. Eu disse há pouco aqui, aquela mulher, a esposa do pastor José Roberto, uma mulher que estava bem. Ontem à noite eles estavam juntos, trabalhando para o Senhor, numa reunião na igreja. Mas quando foi logo de manhã, aquela mulher passou mal e já foi logo, ficou em coma e foi a óbito. E a vida nossa, meus irmãos, é assim. Eu não sei se eu vou chegar hoje em casa. Você não sabe se você vai chegar em casa hoje. E nós precisamos estar preparados, meus irmãos, para o momento que Jesus vir nos buscar. Nós subimos com Ele, meus irmãos. Não adianta você viver uma vida de santidade aqui na terra, viver um momento de santidade, e no momento final, você fraquejar, você não ser vigilante. E eu creio, meus irmãos, nós como pastores, nós temos acompanhado algumas histórias de homens de Deus, pastores, homens, mulheres, que às vezes viveram uma vida, vários anos, dezenas de anos. Eu sei, meus irmãos, que essas pessoas viveram momentos, uma vida íntima com o Senhor, um momento de graça, um momento de unção, e no momento eles não vigiaram, não foram sóbrios, não tiveram um momento de vigilância e caíram, meus irmãos. E nós precisamos estar vigilantes. Todos nós estamos sujeitos a errar, mas nós precisamos estar vigilantes, nós precisamos estar atentos, meus irmãos, àquilo que vamos fazer. O Senhor está com seus olhos em nossa direção, o Senhor está com seus olhos atento àquilo que fazemos. Em momento algum, meus irmãos, o Senhor está com seus olhos fechados. A todo momento Ele vê aquilo que nós fazemos, e nós precisamos estar atentos, meus irmãos. E nós encontramos aqui, como filhos de Deus, estamos sempre sendo tentados pelo diabo e o mundo a negociar. O inimigo tem tentado negociar, meus irmãos, aquilo de mais precioso que nós temos, que é a salvação. O diabo sempre fala: olha, não tem importância você casado, não tem importância você estar vendo isso, não tem problema nenhum você pensar nisso, você participar de tal coisa. Mas, meus irmãos, a palavra diz que nós precisamos estar vigilantes. Nós necessitamos estar vigilantes a todo momento. O diabo tem às vezes colocado coisas nas nossas mentes, aquilo que não pertence a Deus, aquilo que Deus não agrada, as imoralidades da vida, a mentira, a falsidade, a murmuração. Tudo isso, meus queridos, isso nos afasta de Deus. Isso faz com que, se Jesus vir buscar e nós estivermos cometendo algo dessa forma, o Senhor não vai nos levar, não vai ter aquela chance, meus irmãos, de última hora você arrepender, porque vai ser no abrir e fechar de olhos que Jesus vai buscar a sua igreja. E nós necessitamos estar vigilantes, porque nós não podemos servir a dois senhores. Sabemos, meus irmãos, que o significado da santidade é separar. Nós vivemos aqui separado do mundo. Nós não somos do mundo, nós somos dos céus. Nossa pátria é o céu, meu querido. E nós necessitamos estar sempre atento à sua palavra,
atento às orações, atento àquilo que o Senhor fala conosco. E nós necessitamos estar a cada dia buscando mais ao Senhor, fazendo aquilo que o Senhor nos determina. E nós sabemos, meus irmãos, que nós não podemos também viver uma santidade parcial. Aqui neste texto nós encontramos Faraó falando: olha, vocês podem oferecer sacrifício, pode adorar a Deus, adore ao Senhor aqui, adore ao Senhor, não precisa ir para longe não precisa ir para a igreja não, pode adorar aqui mesmo, em qualquer lugar, não precisa estar na casa do Senhor. Mas isso é mentira, o inimigo sempre tem tentado nos distanciar, de nós esfriarmos na presença do Senhor. E nós sabemos, meus irmãos, quantas e quantas pessoas têm se esfriado, porque não têm buscado ao Senhor, não têm vindo à casa de Deus, não têm jejuado, não têm orado e têm esfriado. E o nosso oxigênio, meus queridos, da nossa espiritualidade, a nossa busca, a nossa santidade é estar na casa de Deus, é a nossa oração, é o nosso jejum, é a leitura da palavra de Deus. Sem isso, meus queridos, nós não vamos a lugar nenhum. Eu creio que muitos também estão me assistindo pela internet. Eu sempre pego alguém e falo assim: estou assistindo vocês, assistindo os cultos, tenho participado. Mas mesmo aqueles que têm assistido, às vezes não têm tido tempo para estar na casa do Senhor. Mas se você tem tido tempo para estar na casa do Senhor e não está vindo, está só assistindo pela internet, eu creio que o Senhor não recebe o culto de vocês. Se você tem tempo para estar na casa do Senhor e não vem, Deus não recebe o seu culto. Às vezes por uma dificuldade, por um trabalho, por alguma coisa, você está em casa e às vezes está longe, não tem como. Aí sim, porque Deus conhece o seu coração, Deus sabe o seu íntimo, Deus sonda o seu coração. E que nós possamos, meus queridos, a cada dia buscarmos ao Senhor, que nós não venhamos negociar nada, o direito de ser santo, pelos prazeres da vida, por essas enganações que às vezes o diabo coloca em nossa mente, que nada tem importância, que você pode fazer o que quiser, você faça o que você quiser, vá na igreja, mas faça aquilo que você deseja, porque o pecado é gostoso, muitos dizem, mas traz destruição, meus queridos, traz morte espiritual. E nós vemos tantas e tantas pessoas que hoje sofrem com a sua família, estão aí sofrendo lutas e mais lutas, porque não ouviram a palavra, porque não ouviram a palavra de advertência. Às vezes ouviram, mas não foram atentos a esta palavra, e que essa palavra nós precisamos estar sempre atentos. Nós não podemos, meus queridos, abrir mão de nada disso. Nós não podemos abrir mão dessa paz que nós sentimos. Essa paz é só o Senhor que dá, é só Deus que dá essa paz. O dinheiro, o mundo, carros, viagens, não dá paz, mas o que dá paz mesmo é o Senhor Jesus nas nossas vidas, é o Espírito Santo na nossa vida. Não vale a pena trocar o prazer do mundo por dessas enganações, pela nossa paz aqui na terra, e mais ainda a vida eterna. Nós não podemos pensar em não pecar só na vida, por causa da vida eterna. Nós precisamos estar atentos à palavra de Deus para viver uma vida de abundância, uma vida de paz aqui, porque o Senhor traz paz, traz vida, vida com abundância, meus irmãos. O diabo tem tentado destruir vidas e mais vidas, e tem feito isso, porque muitos não têm tido atenção às suas palavras. Nós não podemos compactuar, meus irmãos, com este mundo, aceitar aquilo, as coisas normalmente, aquilo que o mundo faz, aquilo que às vezes nosso irmão está fazendo. Nós não podemos compactuar com isso. Se nós sabemos que tem um irmão que está fraco, que precisa de uma palavra, você precisa, meu querido, estar aconselhando ele, falando com ele, advertindo. Se você sabe de alguém que está fraco, que necessita de uma palavra, que precisa de um ombro amigo, de uma oração, que você possa ajudar esse amigo, porque você faz parte deste corpo. Você não pode deixar que essa pessoa que está sofrendo, que às vezes está sendo iludido
por esse mundo, você deixar de ficar calado, você tem que falar, você tem que clamar, você tem que orientar essa pessoa para que ele viva uma vida de retidão, meus queridos. E nós sabemos que o Senhor irá cobrar de nós, se você não tem ajudado aquela pessoa que tem fraquejado do seu lado e você não tem feito nada, o Senhor vai cobrar de você, que você possa estar ajudando essas pessoas a prosseguir nessa caminhada, que você possa estar aconselhando. Meus queridos, nós encontramos aqui também no versículo 28, eu quero que você lê também no versículo 28, Faraó, tentando, não conseguiu desta forma, dizendo, faça o sacrifício mesmo aqui, adore aqui, como Moisés não aceitou, como aquele homem de Deus não aceitou, ele tentou outra estratégia, o inimigo sempre tenta estratégia, ele não para da primeira tentativa, meus queridos, ele não vai parar, se ele faz algo com você, e você não cede, você pode ter a certeza que ele vai voltar de novo, com outra estratégia, talvez não volta com a mesma, mas ele volta com outra, e fala, desta vez eu vou conseguir. Da mesma forma, aconteceu com Sansão, como eu disse aqui, Sansão, aquela mulher tentou uma vez, não conseguiu, mas foi tentando, e aquele homem não foi atento, não foi vigilante, e ele cedeu, e os irmãos conhecem a história trágica daquele homem, que era para ser uma bênção nas mãos do Senhor. E nós encontramos aqui, meus irmãos, Êxodo 8, 28, então disse Faraó, deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifício ao Senhor, vosso Deus, no deserto, somente que, saindo, não vades muito longe, orai também por mim. Olha aqui, meus irmãos, vocês podem ir adorar, vá, adore ao Senhor no deserto, somente que saindo não vades muito longe. O inimigo sempre tem tentado ludibriar o povo de Deus, tentado tirar essa coisa mais preciosa que nós temos, meus irmãos, que é a salvação. Ele tem tentado a todo momento, se ele não consegue de uma forma, ele vai de outra. Até o final da nossa vida ele vai tentar, até o último suspiro seu ele vai tentar. Lá na cama, no leito lá, ele vai ainda tentar você. Aqui você murmure, aqui você blasfeme contra Deus. Ele até no último momento vai tentar você, e você precisa estar vigilante à voz do Senhor. E nós sabemos, meus irmãos, que muitos crentes, muitos irmãos, têm pagado um alto preço, porque têm estado na casa do Senhor, mas têm servido a outro Deus, ao Deus da prostituição, ao Deus da mentira, ao Deus do ódio, ao Deus de não perdoar. Meus irmãos, eu tenho assustado, pastor Josadac, como eu tenho visto crentes, crentes, né? Pessoas do mundo não, obreiros que não dão conta de perdoar. Meus irmãos, o diabo vai levar muita gente para o inferno se você não souber a perdoar. Não tem escapatória, não tem termo. Irmão, pastor Carlos, eu vou te perdoar, mas eu não quero nem te ver você na minha frente, você fez isso comigo, eu não te perdoo, vou te perdoar para nós ir para o céu. Irmão, não tem esse perdão para ir para o céu não, irmão. Eu pelo menos não conheço esse perdão não. Não sei, tem, pastor Aparecido, esse perdão? Só perdão para ir para o céu? Nós temos que perdoar de coração, meus queridos. Se você não tem conseguido perdoar o seu irmão, que você clame ao Senhor nesta noite. Peça misericórdia ao Senhor. Senhor, me dê um coração perdoador, porque eu quero subir para o céu. Eu quero viver uma vida de comunhão. Meus irmãos, e nós encontramos muitas pessoas que têm vivido
dentro da igreja, sai da igreja e depois vai praticar coisas que é pecado. Não sei o que acontece aqui na vida de ninguém aqui dos irmãos, só sei da minha vida, mas eu não sei da vida de ninguém, nem dos meus filhos eu não sei, que está todo dia comigo, mas Deus sabe. E se você, meu irmão, se você não tem sido vigilante com os seus olhos, com seus pensamentos, tá? Que você seja vigilante. Não troque, meu querido, essa felicidade, essa paz que você tem na sua alma por nada. Eu tenho encontrado muitas pessoas que estão vivendo dias difíceis mesmo, de perturbação, de tristeza na sua alma, porque estão fazendo alguma coisa que não agrada ao Senhor. E graças a Deus, alguma dessas pessoas o Senhor tem tocado no coração e tem procurado a direção do Senhor e tem consertado, tem confessado. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Nós não podemos viver no pecado, meu querido. Nós precisamos estar vivendo uma vida de santidade, uma vida separada para o Senhor. E nós vamos subir para o céu, nós vamos ter comunhão com o Senhor, só se nós vivermos uma vida separada. E aqui, Faraó tentando enganar aquele povo: olha, pode adorar, vá mesmo para o deserto, faça o que vocês querem, mas não vá muito longe não. Fica aqui pertinho, participe dessas coisas, dessas festinhas, pode participar, adore ao Senhor. Olha, não tem perigo não. Olha, você pode trair sua mulher. Ó, jovem, você pode fazer sexo antes do casamento, não tem problema não. Isso é tudo mentira, porque tudo isso tem problema, meu irmão. Tudo isso é pecado. E o Senhor não agrada. Você jovem, você adolescente, guarda o seu corpo para o dia que você casar, para você ser abençoado, para você ter uma vida de vitória, uma vida de bênção, uma vida de felicidade no seu casamento. A melhor bênção que o Senhor deixou para nós, meus irmãos, foi o casamento, foi a mulher. E eu creio que as mulheres também casadas, que foi a melhor coisa que Deus deixou para você, foi o homem. Foi bênção, isso é bênção de Deus. Meus queridos, o sexo é bênção do Senhor, mas nós precisamos fazer tudo isso debaixo da vontade de Deus, da orientação do Senhor. Porque se nós fizermos fora da vontade de Deus, isso vai nos trazer consequências, e grandes consequências, meus queridos. E nós encontramos aqui mais uma tentativa do inimigo. Ele não conseguiu, Faraó não aceitou ir adorar a Deus ali perto. Ele não quis, mas Faraó de novo, na última praga aqui que o Senhor mandou, Moisés disse a Faraó, e Faraó diz assim: não há de ser assim, ide somente vós, os homens, e servir ao Senhor, por isso é o que pedides. E os expulsaram da presença de Faraó. Meus irmãos, mais uma vez Faraó o inimigo tentando ludibriar o povo de Deus. Vá vocês, homens, as mulheres não precisam não. E o diabo tem feito isso, tentando separar famílias, tentando destruir lares, tentando destruir pais, filhos, mães. Quanto o diabo tem feito isso? Muitos pais não têm tido a vigilância, com aquilo como você faz na sua casa, o trato com a sua esposa, das mulheres o trato com o seu esposo, a forma de você falar. Tudo isso, meus irmãos, você precisa estar vigilante. Você filho, você precisa ser vigilante. Nós como os filhos, nós precisamos ser vigilantes da forma que vamos falar com os nossos pais. E o diabo tem tentado destruir famílias, às vezes jogando uma palavra, e nós
como família, nós somos bênção, meus irmãos, na casa do Senhor. Família abençoada, igreja forte. E nós necessitamos de ter famílias abençoadas, pais abençoados, pais convertidos aos filhos, filhos convertidos aos pais. Nós necessitamos disso para ter vitória com o Senhor. E nós encontramos por último, meus irmãos, eu queria falar mais aqui, mas não dá tempo. Mas por último aqui eu quero falar, Moisés, mais uma vez, Faraó não conseguiu desta forma. Vá só vocês, homens, fiquem as mulheres, fiquem vocês, filhos. Não funcionou. Ele tenta outra estratégia. Versículo 24. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor. Parece que estava muito bom, né? Fique somente os vossos rebanhos e o vosso gado, e as vossas crianças irão também convosco. Faraó, o diabo, ele tinha liberado: não, sua família pode ir, mas só que agora você vai deixar todos os seus bens. Você precisa, só você, só Deus vai receber a sua adoração. Larga todos os seus bens. E isso, meus irmãos, é mentira do diabo. Nós precisamos adorar ao Senhor com todos os nossos bens. Os nossos bens fazem parte da nossa adoração. A nossa oferta na casa do Senhor, os nossos dízimos. Nós não adoramos ao Senhor só com a nossa voz, não só aqui cantando, louvando ao Senhor, chorando, falando línguas estranhas. Nós adoramos ao Senhor com tudo que nós temos. E o diabo queria enganar aquele povo. O Faraó queria que eles fossem, porque saberia que eles iriam precisar dos seus bens, iam precisar daquelas vacas, das suas ovelhas, eles iam precisar daqueles animais para sacrificar ao Senhor, para adorar ao Senhor. Mas o diabo, ele sabia que se eles não levassem aqueles animais, seus bens, eles não serviriam ao Senhor como Deus queria. E ele tenta mais uma vez ludibriar o povo de Deus. Mas graças a Deus ali tinha um homem de Deus, um homem que tinha sido designado para ser aquele povo que ia tirar o povo do Egito, o povo da mão do inimigo. E nós sabemos, meus irmãos, que Deus nos levantou, nós pastores, obreiros aqui, para levar essa palavra de advertência para o seu coração, para a sua alma, para a sua família, para você jovem, para você casado. Essa palavra aqui, como estou falando, não é só para jovem, é para todos os casais, porque às vezes nós pensamos que só jovem que peca. Irmão, eu não vou falar estatinho, mas se brincar, os casados estão pecando mais do que os jovens. Misericórdia. Mas nós precisamos estar atentos. Graças a Deus, meus irmãos, Deus nos deixou essa palavra para nós lermos, para nós nos advertir, para estar a cada dia nos confrontando, nos orientando a cada momento. Porque se nós seguirmos essa palavra, meus irmãos, se nós estivermos atentos a essa palavra, nós vamos viver uma vida vitoriosa aqui na terra. E mais, a salvação. Eu quero convidar você a ficar de pé. E por fim, meus irmãos, olha que palavra maravilhosa. E eu quero que você, na oração final, você vai falar isso para Deus. Essa palavra que Moisés falou. Moisés disse assim: e também os vossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará, nada ficará, meus irmãos. E hoje nós vamos profetizar na vida de vocês, na vida de cada família, de cada filho que aqui está nesta noite, cada filho que às vezes seus pais não estão aqui, talvez os seus pais não estão na casa do Senhor, talvez os seus filhos não estão na casa do Senhor,
Mas hoje você vai profetizar, meu querido. Você vai profetizar que nenhuma unha ficará de fora. Nada, nenhum dos seus filhos ficará de fora. A minha família está aqui. Meu filho Lucas, meu filho Rafael, minha filha Ana Flávia, minha nora Cristiane. Todos esses, eu vou profetizar na vida deles, da minha esposa. Todos eles pertencem ao Senhor. E eles não vão ficar, eles vão subir. E nós vamos encontrar no céu, meus irmãos. E eu quero que você profetize isso na vida da sua família. Você vai fazer essa oração, como Moisés falou: olha, não vai ficar nada, não vai ficar gado, não vai ficar filho, não vai ficar nada. Eu não vou ficar aqui perto do mundo, eu não vou ficar aqui no Egito, que representa o mundo, eu não vou participar das coisas desse mundo. Nós estamos vivendo, nós vivemos no mundo sim, mas nós somos separados deste mundo, meus irmãos. Até Jesus nos buscar, nós vamos continuar vivendo neste mundo, este mundo de pecado, este mundo que só traz tristezas para muitos. Mas nós vivemos aqui, enquanto vivermos aqui nesta terra, nós vamos servir ao Senhor. Nós vamos servir ao Senhor de toda a nossa alma, com todos os nossos bens, com os nossos filhos, com os nossos familiares. Nós servimos a um Deus vivo, meus irmãos. O Senhor nos escolheu para ser bênção. O Senhor nos chamou a mim, chamou a você para ser bênção. O Senhor chamou para salvação. O Senhor nos chamou o seu filho. Não criou o seu filho, não deu um filho para você, o seu filho ir para o inferno, não. Se o Senhor te salvou, porque o Senhor tem um projeto na sua vida e na vida da sua família. O Senhor tem um projeto na vida da sua família, daqueles que estão ao seu lado, meu querido. O Senhor quer bênção, vida de abundância para você. Ele não quer só a salvação para você, não. Ele quer muito mais. Ele quer para você jovem, você adolescente. Ele quer te dar um marido, uma esposa abençoado, crente, fiel ao Senhor. Ele quer te dar um casamento abençoado por Deus. Pai, o Senhor quer te dar, Ele te deu filhos abençoados. Mesmo que o seu filho está distanciado da casa do Senhor, mesmo que os seus pais estão fora da casa do Senhor, mas você vai poder contemplar ainda. Você vai contemplar os seus filhos na casa do Senhor, do lado de você, adorando ao Senhor. Você vai ter a oportunidade de ver ele sendo batizado nas águas. Você vai ter a oportunidade de ver ele sendo batizado no Espírito Santo. Oh, rei manai, rei malai. Oh, rei manai, rei malai, rei malai. Coloque a mão no seu coração e faça essa oração. E se você por acaso não tem conseguido estar vigilante, se essa palavra falou ao seu coração, se você não tem conseguido ser vigilante, mas que você ore nesta noite: Senhor, me ajuda. O Senhor está com seus ouvidos atentos à sua oração nesta noite. O Senhor está com seus ouvidos atentos ao seu clamor. Mesmo que você não ore alto, mesmo que você chore por dentro, mas o Espírito Santo vai pegar essa oração sua, esse gemido seu, e vai levar ao Senhor, e o Senhor vai ouvir a sua oração nesta noite. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ore malai, re malai. Senhor meu Deus, Pai, aqui estamos nesta noite, ó Pai, com os nossos corações, Senhor, transbordando
Ó Deus querido, eu quero te pedir nesta hora, Senhor, que o Senhor nos ajuda, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a viver uma vida de santidade, uma vida separada para Ti, Senhor. Senhor meu Deus, ajuda-me, Senhor. Pai, porque eu creio, Senhor. Eu creio nas Tuas promessas, ó Pai. Que nada, Senhor, tudo aquilo que me pertence, meus filhos, tudo aquilo que o Senhor me deu, Senhor, Pai, pertence a Ti. Meus bens, meu salário pertence a Ti. Ó Deus, eu quero Te adorar com tudo que eu tenho, com os meus filhos, ó Pai, com meus familiares, meus pais, meus irmãos, Senhor. Pai, nada vai ficar, Senhor, porque nós queremos subir juntos, ó Pai. Pai, nós queremos ter uma morada eterna com o Senhor. Pai, eu quero que toda a minha família, Senhor, Pai, eu quero, Senhor, ser um instrumento nas Tuas mãos, ó Pai. Pai, perdoa as nossas falhas, ó Deus. Perdoa as nossas fraquezas, ó Pai. Senhor, abençoa a vida de cada família, de cada filho aqui, Senhor. Pai, eu quero profetizar na vida de cada vida que aqui está, cada representação aqui nesta noite, Senhor. Pai, eu como Teu profeta, Senhor, eu quero ministrar, Senhor, que nenhuma unha ficará de fora, nada, Senhor, ficará de fora, Senhor. Pai, toda a família será salva. Ó Deus, eu profetizo na vida dos Teus filhos. Pai, eu profetizo alegria, Senhor. Eu profetizo paz, Senhor. Eu profetizo, Senhor, gozo na alma. Pai, eu profetizo a certeza da salvação. Aqueles que não têm conseguido ter a certeza da salvação, Pai, nesta noite eu quero profetizar. Eu como Teu profeta, Senhor, como Teu representante aqui na terra, Senhor, eu quero abençoar a cada vida, Senhor, a cada jovem, a cada adolescente, ó Pai, a cada casal que aqui está, Senhor, a cada criança, ó Pai. Eu quero profetizar, Senhor. Eu profetizo na vida dos Teus filhos. Pai, eu profetizo, Senhor, prosperidade. Pai, eu profetizo prosperidade na vida dos Teus filhos, ó Pai. Pai, eu profetizo, Senhor, na vida dos Teus filhos. Grandes, grandes, grandes vitórias, Senhor. Que haja abundância, Senhor, na casa dos Teus filhos. Abundância, Senhor, de alegria, ó Pai. Abundância, Senhor, de paz. Não só de bens espiritual, Senhor. Ó Deus, pode nos faltar tudo, Senhor. Pode nos faltar, Senhor, o alimento, mas não deixe nunca faltar, Senhor, a paz nos nossos corações. Pai, que nós precisamos viver, Senhor, possamos viver uma vida, Senhor, de entrega. Pai, que nós possamos viver uma vida de retidão a Ti, Senhor. Nos ajuda, ó Pai. Pai, que nós sejamos vigilantes, ó Pai, porque sabemos que o inimigo de nossas almas está ao nosso derredor, tentando nos tragar, Senhor. Mas sabemos também, Senhor, que os Teus anjos acampam, Senhor. Os Teus anjos acampam ao redor, Senhor, daqueles que o temem, Senhor, daqueles que obedecem a Sua palavra, Senhor. Os Teus anjos, Senhor, está acampado, Senhor, lá na casa, Senhor, do Jonathan, Senhor, do pastor Gilmar, Senhor. Pai, os anjos do Senhor estão acampados, Senhor, lá na casa do Júlio Florido, Senhor, do bom Elimar, ó Pai. Os Teus anjos, Senhor, acampam ao nosso redor, ao lado da nossa família, ó Pai. Oh, rei manai, rei manai, rei manai, rei manai. Oh, rei
Aleluia! Você pode glorificar o Senhor Jesus nesta noite, aleluia!